Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos na tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre nossas vidas o teu Espírito Santo. Nos orienta, Pai, nessa noite. Traz, Pai, o profundo e o escondido da tua palavra. Estamos aqui, Senhor, para aprender de ti. E sabemos, Senhor, que esse estudo do Sermão do Monte, os teus ensinos são para toda uma vida. Pai, em nome de Jesus, aqui na preparação para o reino futuro, Senhor. Em nome de Jesus, derrama agora a tua unção sobre aqueles que estão ouvindo e sobre aqueles que irão ouvir posteriormente. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e adoramos o teu nome. Toma agora a minha mente, toma, Senhor, todas as minhas emoções, meu entendimento, tudo nas tuas mãos. E ministra sobre a minha vida e sobre aqueles que estão ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6. Terminamos o capítulo 5. Sermão do Monte é o alicerce de toda a caminhada com Deus, né? E aqui nós vimos que todas as escrituras dependem desse ensino de Jesus. É a base de todas as escrituras. E nesse Sermão do Monte lida diretamente com o nosso eu interior. Hoje, capítulo 6, vai ser a prática das obras de justiça. Primeira parte, hoje nós vamos tratar sobre a esmola, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala de esmola, nós temos a tendência de pensar que é aquela moedinha que a gente joga no chapéu, ou dá para um mendigo pedinte na rua. Não, esmola é muito mais, biblicamente falando, é ajudar o próximo, é ajuda ao necessitado. E a prática do bem, ela existe desde os tempos antigos. O livro mais antigo da Bíblia, segundo os estudiosos, é o livro de Jó. E no livro de Jó nós temos Jó fazendo caridade em todo o tempo, desde criança. Desde criança ele faz caridade. Vamos ler o texto primeiro, depois a gente entra nessa parte. Capítulo 6 de Mateus. Nessa tradução minha corrigida está esmola, mas as outras traduções está obra de justiça ou justiça. Que essa obra de justiça aqui desse capítulo 3 vai ser dividida em três partes. A questão da esmola, né, de fazer caridade, fazer ajuda aos necessitados, e vai falar da oração e vai falar do jejum, que é a prática das obras de justiça, né? Tanto que nós vamos ver aqui que ele vai falar da obra de caridade, que é as esmolas, vai falar da oração e vai falar do jejum. Primeiro, esses três primeiros tópicos. Hoje nós vamos ficar na questão da esmola, que é a ajuda aos necessitados. Vamos ler o texto. Guardai-vos de fazer a vossa esmola, ou seja, a vossa obra de justiça, diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente ou secretamente, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Louvado seja Deus. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje. Então, como está dizendo, o ato de dar esmola, biblicamente falando, não é simplesmente, como eu disse, as moedinhas dado a um pedinte na rua, não. O ato de dar, isso também está incluso, não está descartado, porque quem pede, né, está necessitando, e quem dá recebe de Deus, recebe do próprio Deus. Agora, esse ato de fazer caridade, ela é bíblica, né? Desde os tempos antigos. Vamos ler
o que diz lá, Jó, capítulo 29, só para a gente ver que a obra de caridade é muito mais, a esmola é muito mais do que dar uma moedinha. É muito mais do que isso. E, biblicamente falando, a Bíblia vai provar que a esmola é caracterizado como ajuda aos necessitados. Toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, principalmente, que é o cumprimento do Velho, toda a essência do cristianismo é valorizar o nosso próximo, é se doar ao próximo e anular nós mesmos, é morrer para nós mesmos. Porque morrer para nós é mais difícil, nós temos batido nessa tecla bastante, né? É muito difícil, mas quando Cristo entra na nossa vida, ele vai nos transformando através dos seus ensinos, da sua palavra, para que nós, como foi dito na pregação da missionária de quarta-feira, nós vamos alcançando a estatura de varão perfeito, até estiver no mesmo tamanho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Vamos ver o que diz lá Jó? Jó 29, você que está com a sua Bíblia aberta aí. A palavra de Deus é muito bom a gente ler, porque traz para nós uma riqueza maior. Versículo 4, Jó, aqui é a lamentação de Jó, ele lembrando do seu primeiro estado, lembrando do tempo de bonança, desde criança, né? Tudo que ele viveu com bonança e com muito temor a Deus. E viveu também para ajudar o próximo. Né? Jó viveu para ajudar. Deus quis provar ele porque quis mostrar, quis se revelar para Jó. Esse não é a questão aqui hoje. Mas vamos mostrar aqui que Jó já conhecia os antigos. Eu falo os antigos, citei Jó, porque o livro de Jó, como eu falei no começo, foi o primeiro, segundo os estudiosos, o primeiro livro escrito, né? Então ele eu creio que até antes de Abraão, né? Vamos ver. Jó 29, versículo 11 em diante. O 4, só para dizer que nos dias da sua mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, os meus meninos ao redor de mim. Eu estou mostrando que é desde quando ele era menino. Versículo 11. Ouvindo-me algum ouvido que me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que jubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai. E as coisas de que não tinha conhecimento inquiriria com diligência. Veja como, olha aqui, estou mostrando como Jó tinha a prática de dar esmola, segundo a Bíblia, de ajudar os necessitados, ajudava o órfão, a viúva, e aquilo que ele não tinha conhecimento, que chegava até os ouvidos dele, ele ia pesquisar, averiguar para ver de que se tratava, para usar com misericórdia para com a pessoa. Então, a prática de esmola, de ajuda ao próximo, já existe em todos os tempos bíblicos, né? É de Deus, é de Deus. O próprio Deus levanta o homem na terra para atender os necessitados. Veja aqui, esse primeiro versículo aqui só diz: guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai que está no céu. Então, esse primeiro versículo, ele está como uma introdução para o resto do capítulo, que nós vamos tratar sobre a prática da justiça diante de Deus. No que se refere ao estudo de hoje, é a prática de ajudar os necessitados. Versículo 2 diz assim, Jesus falando: quando, pois, deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti.
aqui já começa dizendo, Jesus está dizendo, quando, não está dizendo se você, se fizer, não. Quando? Porque é uma prática necessária, é prática de justiça no reino de Deus. Cuidar dos necessitados. Isso é toda as escrituras nos ensina a usar de misericórdia para com o nosso próximo. Então Jesus já começa dizendo: quando? Quando significa que é algo que eu preciso fazer. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. O que é hipócrita segundo a Bíblia? A hipocrisia, segundo a Bíblia, quando Jesus está criticando aqui, ele está falando assim, aquelas pessoas que usam a escritura igual. No grego, a palavra hipócrita vem de ator. É alguém que está interpretando alguma coisa que não é real. Então, alguém que está fingindo, ou mentindo, ou atuando, está fazendo uma encenação, algo que não é verdadeiro, mas está representando. Então, Jesus, quando chama os fariseus, que ele chamou muitas vezes de hipócrita, e aqui agora está dizendo que aqueles que querem ganhar, ser visto pelos homens, ser reconhecido pelos homens, eles já ganharam o galardão. Eles já ganharam. A recompensa que eles iam ganhar, ganhou em elogio, ganhou na ilusão do mundo. Agora, aqueles que dá secretamente, como diz o texto, esse recebe de Deus. Agora, nós vamos ver aqui. Esse dar esmola secretamente, será que é preciso a gente esconder para poder fazer? Não. O que Jesus está dizendo aqui, não faça tocar trombeta diante de ti, e ele vai falar sobre a questão do uma mão dá, a outra não fica sabendo, não é para se esconder, mas é algo que não é para aparecer. Você vai dar, por exemplo, até para não envergonhar o próximo. Vamos supor que a gente sente necessidade de alguém está passando necessidade que a gente conhece, vai, prepara uma cesta básica e leva para essa pessoa. Aí todo mundo fica sabendo que você levou aquela cesta básica. Todo mundo fica. Aquela pessoa que recebeu, além de já estar humilhada de necessidade, de precisar de ajuda, porque ela vai agradecer a Deus. Só que ela vai ficar envergonhada, porque a dignidade do homem é prover o seu próprio sustento. Se a pessoa não consegue suprir o seu próprio sustento, ela está num momento de humilhação. E se nós vamos fazer as nossas esmolas, ou a nossa caridade, ou o nosso bem para o próximo, a gente comunicar para todos, além de nós perdendo o galardão diante de Deus, nós ainda estamos humilhando a pessoa, expondo a pessoa que está necessitada. Né? Então Jesus diz assim, ó, como faz os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Né? Agora, novamente, versículo 3, quando novamente, mas quando de novo, a palavra aqui é uma palavra que diz assim, algo que eu preciso fazer, não é? Se eu fizer. Jesus acredita que nós temos seguidores dele, com o Espírito Santo no nosso coração, nós somos pessoas que ajudamos o nosso próximo. Cada um na sua limitação, mas ajudamos o nosso próximo. Então ele diz assim, mais uma vez, versículo 3, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão direita, esquerda, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. O que o Senhor está dizendo aqui com a mão? A mão do nosso corpo, de todos os membros que há no nosso corpo, a mão é a única que ajuda todo o corpo. Ela ajuda, tudo que essa aqui vai fazer, que a direita vai fazer, a esquerda está ajudando. Então, se a direita está executando, Jesus está falando, a minha esquerda, que é o membro mais próximo, você pode comparar isso ao o seu próximo amigo, o seu irmão,
né? Alguém junto de você, alguém que está junto ali, somando contigo. Então, se a minha mão direita, ou se eu der ajuda a um necessitado, o meu próximo, que é a minha mão esquerda, que é aquela que ajuda todo o corpo, não precisa ficar sabendo. Entendeu o mistério que Jesus está passando aqui? Ele quer. Porque a mão, a nossa mão, é o único membro do corpo que tem comunhão com todos os membros. Todos os membros. Se você sente uma dor no pé, a sua mão vai lá ajudar. Se você vai arrumar o seu cabelo, as duas mãos estão ali ajudando. Então, a mão, ela é o único membro que tem comunhão com todos. Então, a mão direita sou eu, a mão esquerda é o meu próximo. Então, o que eu faço, o meu próximo não precisa ficar sabendo, né? Louvado seja Deus por isso. Agora, vamos ver alguns versículos. É necessário se esconder para fazer o bem? Se Olha, se eu digo uma coisa, eu conheço muitos testemunhos de Deus tocar no coração de alguém que outro está necessitado, de ir até no mercado e fazer compras e deixa lá na portinha dele e ele nunca fica sabendo quem foi que deu, né? Isso aí, o que, que vai acontecer? Além de Deus estar vendo, o galardão vem para você. Nós vamos falar sobre o galardão. Galardão é algo muito importante, nós temos de pensar no galardão. Galardão é a recompensa de Deus na nossa vida, tanto aqui na terra como na eternidade. A galardão é o presente, é o pagamento, é a recompensa de Deus por tudo que nós fizemos aqui. Né? Depois nós vamos falar sobre o galardão, mas por enquanto vamos falar sobre. Como eu disse, não é necessário se esconder, mas se tiver condição de fazer sem que o próximo fique sabendo que você deu, glória a Deus por isso, porque o Senhor será louvado tanto pela sua atitude, como aquele que recebeu e estava necessitado, vai atribuir a quem? Quem foi que levou para ele? O próprio Deus que levou. Verdadeiramente foi, porque quando nós fazemos um ato de uma prática de caridade, nós fazemos porque Deus tocou no nosso coração. Então é Deus que está usando a nossa instrumentalidade para abençoar o nosso próximo. Então, tanto nós somos abençoados com a recompensa do Senhor, como aquele a quem recebeu vai glorificar a Deus e agradecer o próprio Deus. Agora, se eu toco trombeta para todos, aquele que recebeu o benefício vai saber que fui eu, ele vai me agradecer. Então, eu já recebi o galardão dele, né? Ele vai me agradecer. Agora, aqueles que participaram, que viram que eu dei, todos vão me elogiar. Então, eu estou recebendo a recompensa de quem? O galardão de quem? Dos homens. Esse galardão dos homens não, pesa, não ajuda em nada. Agora, o galardão de Deus, ele traz recompensa para nós e ainda tem recompensa na eternidade, né? Vamos ver o que diz Atos capítulo 9, versículo 36 a 39. Fala de Dorcas, né? A costureira, que fazia muitas esmolas. Diz assim: uma discípula chamada Tabita, que traduzido é Dorcas, estava cheia de boas obras e esmolas que faziam, e ficou enferma e morreu. Todas as viúvas rodearam a Pedro. Isso aqui eu estou colocando só por o texto é maior, mas eu quero trazer só a parte que está no tópico do estudo. Todas as viúvas rodearam a Pedro, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Então veja aqui que essa Dorcas aqui, essa costureira, ela estava cheia de boas obras e de esmolas e ficou doente. Aí mandaram chamar Pedro, né, que estava na cidade vizinha, para vir curá-la ou ressuscitá-la, que na verdade Pedro ressuscitou, né? Então veja que aqui as viúvas, os necessitados, estavam chorando, todos mostrando as boas obras de Dorcas, mostrando falando que as túnicas que ela fez, a roupa que elas faziam, que dava aos necessitados, né? Então ela usava o seu ofício da costura para ajudar também o próximo. Algo interessante que nós vamos ver aqui,
que aqui ela não precisou propagar, mas as pessoas que sabiam que ela fazia esse tipo de coisa, estavam ali testificando, dando testemunho da vida de Dorcas. Tanto que ela usava o seu ofício, o seu trabalho, o seu ganha-pão, também para ajudar o próximo. Eu peguei um texto aqui em Efésios 4:28, que o Senhor fala até o nosso trabalho. Deus nos dá o trabalho também para nos dar dignidade, para nos manter, manter a família, mas também desse trabalho poder ajudar o nosso próximo. Vê lá que diz Efésios 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Então, até o trabalho, Deus nos abençoa no intuito de não só nós sermos abençoados com esse trabalho, mas também aqueles que têm necessidade, aqueles que precisam. Então, o Senhor, ele sempre nos dá no intuito de, a partir de nós, também abençoar outros. O Senhor nos abençoa para que nós venhamos a abençoar o nosso próximo. Agora, as obras salva? Não. Nós somos salvos pela graça de Deus e para fazer as boas obras em Cristo Jesus. Porque se somos seguidor de Cristo, nós somos então imitadores do próprio mestre, né? Bom, o que diz lá em Efésios 8, 2, 8-10? Diz assim: pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem da caridade, né? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só o texto aqui, né? A salvação, está falando da salvação. Ela é de graça. Ela é dom de Deus. Deus deu gratuitamente para nós. Não vem das obras, para que nós não ficamos fazendo boas obras para ser salvo, para estar na eternidade com Cristo. Não. Vamos terminar de ler o texto. Porque somos feituras sua. Ó, somos a imagem de Cristo. Somos a imagem de Cristo, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Olha aqui, não somos salvos por causa das obras, mas nós somos feitos à imagem de Cristo, criados nele, moldados por ele para fazer as boas obras, né? Então nós somos salvos sem as obras, mas precisamos das obras para testificar da nossa salvação, porque nós somos a imagem de Cristo, criados em Cristo para fazer as boas obras, né? Louvado seja Deus. Ainda os quais Deus preparou para que andássemos nela, né? Louvado seja Deus. Agora, outro exemplo de boas obras e esmolas também, que é a prática de ajudar o necessitado é Cornélio. Todos conhecem esse homem. Esse homem ele não era cristão. Ele era temente a Deus. Ele obedecia a Deus, ele orava a Deus, mas ainda não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. O que aconteceu com Cornélio? Ele recebeu a visita de um anjo. O que diz os primeiros versículos? Vou ler só os primeiros versículos aqui. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era um romano. Ele era centurião. Ele era um chefe de 100 soldados, né? Ele estava em Cesareia, né? Agora veja aqui. Piedoso e temente a Deus. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Olha só, tá vendo? Fazia muito esmola ao povo. Isso aqui, só por esse texto que nós estamos lendo, já mostra que a esmola bíblica não é só aquela moedinha jogada. Ela é todo um conjunto de boas obras, todo um conjunto de ajuda ao próximo,
né? Todo um conjunto de auxílio ao necessitado, né? Vamos dizer mais aqui. Fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Viu claramente numa visão um anjo de Deus que mandou chamar Simão, por sobrenome Pedro. E o anjo disse para Cornélio: ele te dirá o que deve fazer. Olha só, esse homem, ele era cheio de boas obras, cheio de esmola, temente a Deus, orava, continuamente fazia oração a Deus, mas não conhecia a palavra de salvação. Então, o que que o anjo desceu e falou com ele? Mandou ele chamar Pedro, para Pedro vir trazer as palavras que ele precisava para a salvação. Pedro veio, o que que Pedro fez? Pregou Jesus Cristo, as boas novas de Cristo. E ele então recebeu Jesus e recebeu o poder de Deus na vida dele. Ali foi o segundo Pentecoste. Eu costumo dizer que na casa de Cornélio, nesse dia, foi o segundo Pentecoste, o Pentecoste do gentil. Pentecoste gentílico, que ali o Espírito Santo caiu sobre todos, como foi lá em Pentecoste sobre os judeus, né? No Atos 2. Aqui o Pentecoste foi sobre a vida dos gentios, aqueles que, segundo a mentalidade judaica, não tinha direito, mas a promessa vem desde Abraão para nós, né? A promessa para aqueles que não são de linhagem judaica vem desde Abraão, mas aqui, se quem vai ler o texto todo vai ver que houve ali um Pentecoste sobre os gentios, né? Louvado seja Deus. Por quê? Porque as obras, as boas obras, a esmola que ele fazia, as orações que ele fazia, não serviu para a salvação. Primeiro precisou ouvir a mensagem, ouvir Jesus Cristo, receber Jesus para a salvação. Então, as boas obras, ela não salva, mas é consequência da nossa salvação, né? Louvado seja Deus. Vamos ver 1 Timóteo 5:8. Paulo falando ali, está tratando da questão das viúvas, que são verdadeiramente viúvas, são necessitadas, tá? Mas o versículo 8 fala algo interessante para nós. Diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Gente, que palavra forte, hein? Se nós não temos cuidado dos nossos, e principalmente daqueles que são da nossa família, dos nossos sangue, nós negamos a fé e somos pior do que o ímpio ou o infiel. Aqui está dizendo o infiel. Então, há necessidade, por isso que Jesus, quando ele está tratando aqui, ele não fala se fideres, ele está dizendo quando. Quando? Porque é uma necessidade, é a prática do salvo. Aqui está no ensino de Jesus, mostrando a prática da nossa caminhada com Ele, né? A prática de nós para com o nosso próximo, né? Louvado seja Deus. E Provérbios 19:17 diz assim: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e ele lhe paga o seu benefício. Então, quem dá ao necessitado, ele está emprestando para Deus. E o Senhor paga. Ele não deve para ninguém. Ele paga aquilo que foi feito. Aqui a palavra de Deus está dizendo claramente: quem se compadece, ou quem dá ao pobre, ou quem empresta ao pobre, cede, dá, abençoa o pobre, esse está fazendo para Deus, está pedindo emprestado para o próprio Deus e Deus paga. Deus paga essa dívida, porque ele não deve nada para ninguém. Tiago 1:27 diz assim: religião pura e verdadeira a Deus é esta: visitar o órfão e as viúvas nas suas necessidades e fugir da corrupção do mundo. Então, essa é a verdadeira religião. É cuidar dos necessitados, aqui está dizendo a viúva, órfão, cuidar dos necessitados, cuidar daquilo que está no nosso alcance de fazer, né? E fugir da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião, aquela verdadeira
O homem religioso, entre aspas, não serve para nada, mas a verdadeira religião, a religião quer dizer religar a Deus. Aquele homem religado ao Senhor, que está ligado com Ele, esse é o verdadeiro religioso para com Deus. Né? Consiste em visitar a viúva, visitar os órfãos e ajudar nas suas necessidades. Né? Louvado seja Deus. E fugir da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião que nós devemos praticar. Né? Ainda Tiago 4. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se nós sabemos fazer bem e deixamos de fazer, ou se temos condição de fazer e não fazemos, nós estamos pecando. Isso aqui é algo sério, né? Porque se sabemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos em pecado. Às vezes a gente acha que pecado é só cometer adultério, um monte de outras coisas. Não, pecado muitas vezes, uma coisinha dessa aqui, ó. Se eu posso fazer, ajudar alguém, se eu posso ajudar e não ajudo, eu estou pecando. O negócio é sério. Louvado seja Deus por isso. Falar um pouquinho do galardão. Vamos ver o versículo 4 do Mateus 6, 4, versículo 4, diz assim: para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Agora, no versículo 2, aqui no finalzinho do versículo, está dizendo: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Agora, o galardão, como eu já falei no começo, é a recompensa dos nossos atos de justiça. Todos os nossos atos de justiça, os que é feito segundo Deus, ocultamente, esse ocultamente, como eu falei aqui, é aquele que a gente faz com sinceridade, sem ter necessidade de divulgação. Esse é ocultamente falando aqui. Como eu falei no começo, segundo os textos bíblicos aqui, muitos dão testemunhos, é sinal que alguém viu que a pessoa deu, né? Só que essa pessoa que aqui, eu citei o caso de Cornélio e de Dorcas, as próprias pessoas que receberam estavam testificando deles. Então, esses aí, Deus deu a recompensa. Tanto que Cornélio, Deus viu tanto que ele era um homem benfeitor para o povo que estava à sua volta, que o próprio Deus quis garantir para ele a vida eterna. Mandou chamar Pedro, para Pedro pregar Jesus, para ele aceitar Jesus e ser perdoado de todos os pecados de condenação e estar com o Senhor, ser um servidor de Cristo. Então, esse é a importância do galardão. Lá em Colossenses 3, diz assim: quanto ao que fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Esse aqui é o segredo. Tudo quanto formos fazer. Eu sempre que citava com os meus estudos anteriores, mais antigos, eu gostava de citar o exemplo de alguém estar varrendo uma casa, está louvando o Senhor. Está fazendo uma obra de caridade, está louvando o Senhor. Está ajudando alguém que precisou, está fazendo ao Senhor. Quem faz para o Senhor não tem necessidade de tocar trombeta, não tem necessidade de fazer alarde. Quem faz para Deus sabe que Deus está vendo, Deus está, e o galardão é certo, porque o Senhor, como nós vimos aqui na Escritura, que ele não deve a ninguém, ele paga o benefício, ele paga e paga muito bem pago. Né? Louvado seja Deus. Apocalipse 22, 12 diz assim, Jesus falando, quando ele estava concluindo o livro de Apocalipse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Por isso que é muito importante, porque tudo quanto as obras de caridade que a gente faz hoje aqui na nossa caminhada vai pesar na eternidade. Né? Lembra daquela parábola dos talentos? Quem recebeu 10 talentos, granjeou, trabalhou com ele, ganhou mais 10. Esse vai cuidar de mais 10 cidades. Acha que, principalmente
no grande reino do Messias, né, que nós chamamos de um milênio, que é quando Cristo vai reinar. Vão ser governador de 10 cidades, de 20 cidades. Outros vai de acordo com o galardão que recebeu, de acordo com a obra que fez, como trabalhou na presença de Deus aqui. Porque a Bíblia diz que uma estrela difere de outra estrela. Então vai ter pessoas com um galardão muito grande, né? E vai ter outros com um nada. Mas por isso que eu estou dizendo, a salvação não depende das obras, mas ela é necessária para a recompensa na eternidade, né? Louvado seja Deus. 2 Timóteo 4, 6 a 8, vou falar de Paulo, né? Quando ele terminou a carreira. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Agora ele diz assim: não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, a todos aqueles que caminhou nos passos de Cristo, fazendo as boas obras, cuidando do nosso próximo, né? Ajudando. Então, todos esses aqui vai receber essa coroa da justiça que Paulo está dizendo aqui, essa recompensa na eternidade. Ele fez toda a obra e ele estava de consciência limpa, que ele acabou a carreira, guardou a fé e desde aquele momento ele estava só aguardando o que ele tem na eternidade com Cristo. E como ele mesmo diz, não só ele, mas todos aqueles que amam a vinda de Cristo, que amam nosso Senhor Jesus Cristo, todos esses vai ter essa recompensa. Para finalizar, eu vou ver Apocalipse 14, versículo 13. Tem algo assim muito interessante com referência às obras. 14, verso 13. Eu vou ler a primeira parte também. Não, só a segunda. Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Esse aqui está falando para os crentes, servo de Deus. Desde agora morrem no... Sim, diz o Espírito. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Aprendendo com quem? Nós estamos aprendendo com as obras de Cristo, que ele nos ensinou nos evangelhos, e estamos aprendendo com as obras dos homens de Deus, né? Paulo, nós aprendemos com as obras de Paulo. Aqui, o próprio Senhor está dizendo, é bem-aventurado, é feliz aqueles que partem para o Senhor estando cheios de boas obras. Porque eles vão descansar do trabalho em Cristo Jesus, vão entrar no descanso, mas as obras que eles fizeram na terra vai continuar fazendo, trabalhando, vai continuar testificando, vai continuar sendo exemplo. O exemplo disso é toda a Bíblia Sagrada aqui, ó. Toda a Bíblia, toda a Bíblia. Nós estamos aqui já há 2000 anos depois de Cristo. 2000 anos depois de Cristo. Só da era de Cristo já tem mais de 2000 anos. Tudo que nós estamos aprendendo e caminhando cada dia, estamos aprendendo com as obras daqueles que já foram, que já estão descansando com Cristo, e nós estamos fazendo a mesma coisa. O dia que nós partir dessa terra, vamos estar com Cristo descansando e aquilo que nós fizemos de bom vai estar pregando. Agora, já viu também as más obras pregar? Prega também. As más obras também prega. Tudo que aquelas pessoas fazem de ruim, as bocas vão dizer, mas fulano fazia isso, fazia isso. Assim como testificam das boas, testifica também das más. Então, a recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo é que as boas obras permaneçam pregando, né? Permaneça testificando, as pessoas voltam, como Dorcas, as pessoas testificando, né? Como aqui Paulo, né? As pessoas testificando, como Cornélio, as pessoas testificando.
né? Louvado seja Deus por isso. E ficou alguma dúvida?